Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amigos, amigas, pais, seja com todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal Partilhando o Pão. Vamos aqui estar entrando na presença de Deus, lendo aí, minhas irmãs, meus irmãos, a palavra do Senhor, partilhando com vocês o alimento que Deus ele tem colocado na nossa mesa, amém? Eu vou pedir já de início que vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, você que está chegando agora, se inscreve, meu querido, minha querida, deixe seu gostei para nós. Você que já é inscrito, deixe seu like, clica no sininho das notificações e compartilha a palavra do Senhor, amém? Vamos aí passar para a palavra do Senhor, que está no livro de Êxodo, capítulo 33. Eu vou ler alguns versículos e de outros capítulos também, então vai ser um pouquinho assim, para que Deus possa falar tudo que Ele tem para falar dentro dessa palavra, amém? Eu vou ler o versículo 7, 8 e 9 e até o 11, capítulo 33, versículo 7, a tenda da presença de Deus, amém? Diz assim: sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância, fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor, ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Amém? Até. Amém. Amém. Deus é bom a todo tempo. Se você prestar atenção, o que Deus faz para que nós podemos seguir Ele, servir Ele de todo o coração. Você vê que Moisés, ele armava a barraca fora do acampamento, longe. Por que ele armava essa barraca fora do acampamento, longe? Porque quem não acredita na palavra de Deus, quem tem ouvido, mas não ouve o que Deus está falando, quem tem olho, mas vê, mas não enxerga, são essas pessoas que às vezes estão ali olhando o que Deus está fazendo, mas não acredita o que vai acontecer. Nós precisamos entender que a palavra de Deus quando fala com um profeta, e ele diz para aquele profeta, vai lá, fala com o meu povo assim, 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 que eu vou fazer isso, isso e aquilo. Então isso fica gravado. Deus ali é uma aliança, é algo que Deus ali falou. E isso não pode voltar atrás, voltar atrás. Então, irmão, quando Deus fala, aquilo não volta atrás. Ele vai cumprir aquilo que Ele falou que vai fazer. Mas o povo não cumpre o que eles falam. O povo sempre vive falhando no que ele está fazendo. Ele fala que vai fazer isso, ele fala que vai adorar a Deus, ele fala que vai mudar, que vai ser transformado, que ele fala isso, isso, aquilo, mas tudo isso, o ser humano só fala da boca para fora, mas não cumpre aquilo que ele está falando. E chega uma hora, irmão, que aquilo uma coisa vai a outra, uma coisa vai a outra, uma coisa vai atrapalhando. Chega uma hora que Deus vai fazer o quê? Deus vai deixar tirar a proteção que aquela pessoa tem. E aquela pessoa vai sofrer alguma sofrência. Por quê? Porque ela não obedece. Ela realmente, às vezes, ofende Deus. E ali o povo ofendia Deus. Às vezes fazia bezerro de ouro,
adorava outro ídolo, adorava bezerro de ouro, fazia outras coisas erradas e realmente irritava a Deus. E às vezes hoje, no tempo de hoje, a mesma coisa, nós fazemos a mesma coisa daquele povo do passado, a mesma coisa. Nós dizem que adora a Deus, nós dizem que serve a Deus, mas nós fazemos pecado, nós cometemos vários pecados e achamos que estamos certos, achando que estamos direito. Ah, não, eu sirvo a Deus, eu faço isso aqui. Então, às vezes, irmão, presta atenção. Dentro de você, começa a buscar um entendimento. O que significa o pecado? Que é um pecado que realmente Deus não gosta, Deus se ira com aquele pecado. Começa a se afastar, começa a tirar aquilo da sua vida, do seu caminho, dos seus pensamentos. Quando vier aquilo, você tem que ser mais forte que o pecado que chega até você. Aquilo que chega até você, você tem que ser mais forte. E senão você vai se desviar do caminho do Senhor. Você vai sair da presença de Deus. Deus preparou ali aquela tenda. E o povo, quando Moisés saía ali do acampamento e ia até a tenda, até que Moisés chegava na tenda ali e entrasse na tenda, e ali descia uma nuvem, a nuvem, e parava na porta da tenda da entrada onde Moisés estava ali. E Deus falava a face com Moisés. E o povo ficava na porta da sua barraca e ali eles ajoelhavam quando Moisés estava falando com Deus. Eles ficavam, se ajoelhavam ali e se prostravam diante de Deus. Por que Deus coloca algo para que nós venha a seguir? Para que nós não venha a se perder. Ah, mas se o ser humano não tiver algo para ele fazer, ele vai errar, ele vai sair da presença de Deus. Precisa algo ocupar a mente. E Deus colocava algo para ocupar a mente daquele povo. Mesmo assim, o povo ainda saía da direção, saía dos caminhos do Senhor. E você vê como é que o povo fazia naquele tempo. Vê como é que o ser humano, ele se perde face a face assim, da presença de Deus. Sai da presença de Deus face a face. Então, irmão, presta atenção no que você está fazendo. E você está olhando o que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes não é da minha forma, não é da minha maneira, é da maneira de Deus. Deus é quem faz, Deus é quem dirige, Deus é quem transforma, Deus é quem faz coisa. Então coloca na mão dele as suas ansiedades, coloca seu medo, a sua dúvida, a sua insegurança, coloca na mão de Deus. Deus, eu não consigo me controlar, eu não consigo me manter no controle da situação. Me ajude a controlar essa situação. Aí Deus vai fazer algo acontecer, irmão. Amém? Glória a Deus. Eu li aqui, Deus me deu a palavra de Êxodo, capítulo 32, capítulo 33, capítulo 34. Eu fiz um resumo só para vocês saberem aí onde Deus falou. Meu irmão, eu vou falar para vocês, leiam a palavra do Senhor, leiam ali esses 3 capítulos de Êxodo para vocês saberem a história do começo até o fim. Aqui, Deus usava a vida de Moisés. Deus, ele cuidava do povo, depois de tirar o povo do Egito, né? Deus fez ali, Deus viu ali que o povo não conseguiria viver se não tivesse lei, né, para eles seguirem. E o que Deus fez? Deus levou Moisés subiu lá no monte para estar ali buscando a presença de Deus, que Deus ia. Foi quando Moisés levou as tábuas para ele escrever, para Deus escrever ali os 10 mandamentos ali, né, as leis de Deus. E Moisés demorou. Moisés guiava aquele povo desde o Egito. Moisés passou com o povo pelo Mar Vermelho, Deus abriu, Deus libertou o povo ali. E o povo, só murmuração, só reclamação, né? Qualquer coisa era motivo para o povo reclamar. Ali, se você ler no capítulo 32, nessa fase aí que Moisés vai para o monte para
esperar Deus escrever nas tábuas lá os 10 mandamentos, o próprio Arão, que foi usado ao lado de Moisés, Moisés falava para Arão o que Deus tinha falado, o que Deus ia fazer, e Arão falava por ele. O próprio Arão foi lá e fez o quê? Um bezerro de ouro. Nesse capítulo, nós vemos que as pessoas, elas começam a ficar meio perdidas, a coisa começa a ficar demorada, né? Ah, Moisés não vem mais. Nossa, ele não desce, ele não aparece. O que será que aconteceu? Agora nós estamos sozinhos, nós estamos abandonados. Nós temos que ter um Deus. Como se Deus não fosse cuidar deles. Se acaso tivesse acontecido algo ali para Moisés. Mas não aconteceu, né, meus irmãos? A gente que conhece a palavra sabe que não aconteceu. E aí o que eles fizeram? Juntaram lá uns brincos, joias lá de ouro, deram para Arão, e Arão foi lá e construiu um bezerro de ouro, e colocou no altar. Colocou esse bezerro no altar. Meu irmão, nós temos que tomar cuidado para não colocar nada no altar. Onde que é o altar? Nosso coração. O Espírito Santo, a palavra de Deus fala aqui, o Espírito Santo, ele habita em nosso coração. Então, nós temos que tomar cuidado. Deus mostra assim, olha, o povo rebelde, né? Apressado, que não sabia esperar, colocou um bezerro de ouro para adorar, um ídolo. Eles fizeram um ídolo porque eles achavam que tinha que ter alguma coisa para adorar, senão não ia ser abençoado, senão eles não iam ter como sobreviver. Nós sobrevivemos. Às vezes, Deus ele fica mais quietinho, não significa, meu irmão, minha irmã, que Deus ele não está vendo, que Deus não está trabalhando na nossa vida. Ele trabalha no silêncio, no oculto. O Senhor, ele faz, ele está fazendo, ele está cuidando. E ali, se você ler ali esse capítulo, esses versículos do bezerro de ouro, depois Deus fala para Josué, para Moisés, desce, porque o seu povo, eles me abandonaram. Eles tá ali no versículo, deixa eu ler aqui, capítulo 34, oi, amor? Eles deixaram o caminho que eu mandei. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Quer dizer, fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram. Eles ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles. Olha só, os deuses que os traíram no Egito. Então, assim, lá na frente, eles olharam para trás, para a época da escravidão, de quando Deus, antes de Deus libertar eles, e aqueles deuses que eles serviam lá no Egito, que escravizou eles, que fez deles ali, vamos falar na nossa linguagem de hoje, minha irmã, meu irmão, fez deles gato e sapato, eles voltaram a adorar. Então, assim, ali no capítulo 34, no versículo 10, Deus renova a aliança, né, com esse povo. Deus diz que vai mostrar ao povo o que ele é na vida de Moisés. Temos que buscar a presença de Deus, devemos armar a tenda da presença de Deus. No versículo 9 do capítulo 33, diz assim, e lê lá o capítulo todo, está dizendo assim, a tua presença está comigo, a tua presença não foi, se a tua presença não for conosco, né? Perdão aí, meus irmãos, deixa eu levantar o caderno aqui, que é difícil de ler. Isso aqui foi o que o Espírito Santo me deu e eu escrevi, né? A tua presença está comigo. A tua presença, se a tua presença não for conosco, Senhor, o que
O Senhor que abriu o mar vermelho em Mara, a presença estava junto. Quer dizer, Deus está falando, Moisés está falando ali, né? O Espírito Santo estava falando, mostrando para mim ali, ó. Deus, a presença de Deus esteve com aquele povo desde quando eles buscaram a Deus lá na escravidão. Meu irmão, às vezes nós nos vemos ali desesperados, nós buscamos a Deus e Deus vem e responde. E Deus vem e faz milagre, Deus vem e abençoa, Deus vem e abre a porta. Mas isso não significa que não vai ter luta, que não vai ter dificuldade, que não vai ter situação difícil. Vai ter situação difícil. Tá falando aqui, né? O povo andando no deserto, mas eles sofriam mais por causa do quê? Da murmuração, né, amor? De obediência. Desobediência, eles murmuravam, eles reclamavam de tudo. Reclamavam. Tudo para eles era ruim. Motivo de reclamação. Então, o que acontecia? Eles ficavam totalmente nas costas de Moisés, falando ali, fazendo com que Moisés, eles reclamavam para Moisés, Moisés reclamava para Deus, e Moisés orava a Deus. Eles reclamavam, Moisés orava. Irmã, nós temos que parar de reclamar. Eu não posso ficar reclamando para o meu marido. Não, assim não dá, assim não está bom. Nós precisamos disso, nós precisamos daquilo. Não é, amor? Eu reclamo para você, amor. Pode falar aí. Nós não podemos reclamar das coisas. Nós temos que o quê? Orar. Por quê? Minha irmã, meu irmão, meu marido é um abençoado do Senhor. Mas ele não é Deus. Eu amo o meu esposo. Eu amo o nosso filho. Mas para quem eu tenho que orar? Para quem eu tenho que pedir ajuda? Para quem em quem eu tenho que buscar aquilo que eu estou precisando? Seja o alimento para a carne, seja o alimento na vida espiritual, seja o que for. Nós temos que orar a Deus. E aquele povo, eles ficavam dependentes de algo, de alguma coisa. De Moisés ali na fase, era Moisés. Mas aí Moisés ficou uns dias a mais sumido, porque estava lá na presença de Deus, esperando Deus trabalhar. E aí o povo já se voltou para a idolatria. Minha irmã, não fica idolatrando, não fica achando que se você não tiver isso, se você não tiver aquilo, sabe? Só Deus pode. Só Deus pode nos abençoar. Só Deus pode abrir a porta, meu irmão. É Deus. Sabe, não adianta o irmão ter uma baita indicação, não, porque agora eu falei, eu fiz, que aconteceu, e eu vou ser indicado naquela empresa, e aquela pessoa vai me colocar lá dentro, graças a Deus que eu conheci esse, eu conheci aquele, aquela pessoa vai fazer, e já fez, e vai acontecer. Não, meu irmão, não adianta ter carta de recomendação, minha irmã, não adianta. Enquanto nós formos esperar as coisas no homem, do homem, como aquele povo esperava ali, que Moisés fizesse tudo por eles, sabe? Deus não vai operar. Deus não vai operar. Né? Por quê? Porque tem idolatria, tem a fé nossa tem que estar onde? Na carta de apresentação que aquele cara vai levar lá, vai me apresentar, vai me indicar. Não, meu irmão, tem que ser Deus. Tem que ser em Deus, minha irmã. É Deus que tem que seguir. Deus abre porta aonde não há porta. Não é, amor? Com certeza. Só Ele pode abrir a porta. Eu lembro, irmãos, de uma fase da nossa vida, nós já convertidos há tempo, né? Meu marido, assim que a gente se convertou, que eu deixei a idolatria, ele e eu, nós entregamos nossa vida para o Senhor, meu marido ficou 7 anos desempregado. Sabe o que é 7 anos sem conseguir trabalho numa empresa? Nós dependíamos totalmente de Deus, minha irmã. Porque se nós dependêssemos do homem, nós tínhamos passado fome e ido morar na rua. Então Deus usava a vida das pessoas ao nosso redor, parentes, amigos, para nos ajudar.
Meu marido nem um bico assim, vamos falar assim, né? Um bico, pegar alguma coisinha assim que desse para ganhar um dinheirinho, era raro acontecer. Então assim, nós não saímos da presença de Deus. Por 7 anos nós vivemos lutando, né? Lutando. Nós vivemos de doação. Alguém dava uma casa para nós morar aqui, alguém levava comida, todas as pessoas usadas por Deus, abençoadas, que eu louvo a Deus pela vida de cada uma dessas pessoas, mas assim, água, casa, comida, energia, né? Luz, água para tomar banho, tudo era doado para nós não tínhamos. E meu marido, eu e nosso filho pequeno, nós vivemos assim. Depois já meu marido com um pouco de idade, o povo começou a falar, meu irmão, o inimigo começa a falar na cabeça da gente. E eles falam assim, nunca mais. Ao Jesus, nunca mais vou conseguir trabalhar numa empresa, porque tem um processo contra a empresa que ele trabalhou, porque a idade dele já chegou, e aí ele não vai conseguir, a porta não vai abrir, não adianta, não tem jeito. Isso nós tínhamos conseguido nessa fase um trabalho de caseiro, numa chácara lá mesmo, São Bernardo, onde Deus deu aquele ministério para nós. E ali eu cansada das lutas, depois de ser curada da loucura, aí eu peguei e fiz um propósito com Deus, minha irmã, com Deus eu fiz um propósito, não com homem, não com imagem, não com ídolo, eu fiz um propósito com Deus e falei, Senhor, eu vou orar, eu entrego nas tuas mãos, porque eu creio que se meu marido já tivesse 100 anos, que não era o caso, tinha 40 e pouco ainda, né, amor? Não tinha nem 50 anos. Eu creio que o Senhor abre porta onde não tem porta, o Senhor me falou isso. E eu vou orar e entregar nas tuas mãos. E o dia que o Senhor quiser, o Senhor vai abrir essa porta. Vou falar para vocês, Deus me provou. Foi um ano inteiro, eu orava de manhã, no meio-dia e à noite. Todos os dias eu orei por um ano apresentando a carteira de trabalho do meu marido a Deus. Apresentando, eu ungia e eu apresentava a Deus 3 vezes por dia. Por um ano eu fiz isso. E nós trabalhando nessa chácara, foi exatamente um ano que nós trabalhamos lá. Deus abriu outra porta, aí é outro testemunho que eu vou dar outro dia. Nos levou para uma chácara, que foi a chácara que eu morava lá quando eu comecei a fazer a obra de Deus. Um mês. Gente, assim, vocês não fazem ideia do que as pessoas pensavam de nós. Por deixar o trabalho, depois de tantos anos sem trabalho, meu marido registrado naquela chácara, Deus fez ali um movimento, sabe os ossos? Balançando, chacoalhando, fazendo barulho. E nós fomos para essa chácara no meio de um mato, morar. Todo mundo ali nos acusando, onde já se viu? Eles são loucos, onde já se viu uma coisa dessa? Deixar o certo, aquela casa que eles moram, trabalho, registro na carteira e não sei o quê. Mas era um salário mínimo só para ele, né? E assim, vou falar para vocês, um mês depois de sair de lá, depois de um sonho que Deus me deu, a revelação, nós estávamos em casa e meu marido simplesmente foi chamado numa empresa. Ligaram para ele de um currículo, sim, que ele entregou na mão de um rapaz que ele tinha conhecido. O rapaz falou que trabalhava numa empresa grande, boa, e falou, me dá um currículo seu, eu levo lá. E nós nem lembrava disso, meu irmão. Essa empresa chamou meu marido porque Deus pegou aquele currículo na hora certa e colocou lá. E ali, meu marido trabalhou mais de 8 anos nessa empresa. Mais de 8 anos trabalhando nessa empresa. Foi um ano de provação, de oração e de entrega. De oração e de entrega. Era fácil? Não. E Deus colocou nós ali, tirou nós de onde nós estávamos, para que nós tivéssemos liberdade do quê, amor? Para fazer a obra, né? Para fazer a obra dele. Nós estávamos presos, né? Aonde nós estávamos, nós éramos impedidos de ir na igreja, de ir ali no nosso ministério, naquela igrejinha, né?
Os patrões não deixavam a gente sair. Éramos 24 horas por dia prisioneiros naquele trabalho. E ali Deus falou para nós que nós íamos ser livres para fazer a obra dele, aonde ele levasse. Então, nós deixamos o certo pelo incerto, né, amor? Com certeza. Nós deixamos confiando em Deus. E quando nós confiamos, nós entregamos tudo na mão do Senhor. Casa boa que a gente morava, salário, registro na carteira, e aí nós fomos morar no meio de uma chácara, numa casinha pequititinha de 2 cômodos, era 1,5 cômodo, eu falo, porque era 1 quarto e uma cozinhinha minúscula com banheiro, né, amor? Nós moramos nessa chácara 12 anos. 12 anos. E ali Deus iniciou o nosso ministério, e ali Deus trabalhou tremendamente na nossa vida e através da nossa vida. Então, minha irmã, meu irmão, o processo, né? O processo é doloroso, o processo é lento, mas saiba que 1000 vezes passar pelo processo na presença do Senhor do que se ajoelhar a ídolos enganosos, mentirosos e sair da presença de Deus. Aquele povo ali, eles só tiveram Deus do lado deles ainda porque Moisés orou e pediu que Deus fosse com eles. E ali Deus falou para Moisés, olha, eu vou mostrar para esse povo, eu vou estar no meio de vocês, e eu vou mostrar para esse povo o que eu vou fazer na tua vida. Amém, minha irmã, meu irmão? Nós estamos aqui falando para vocês, olha, viva o processo. Ah, mas está demorando, mas eu não estou suportando. Viva o processo, entrega ali sua ansiedade, entrega ali sua preocupação, entrega seus caminhos aos pés do Senhor, nas mãos do Senhor, e fique firme, confie, creia, porque Deus ele vai fazer. Minha irmã, não sei a sua necessidade, meus irmãos que estão aí assistindo esse vídeo, mas Deus, ele sabe tudo, ele vê tudo, ele conhece. Amém? Amor. Que nem aqui no verso 11, né? De qual? 33? Obedeça a lei que estou dando a vocês. Hoje, conforme vocês forem avançando, eu expulsarei os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, e os aveus, e os jebuseus. E não faça nenhum acordo com moradores da terra aonde vocês vão, pois isso poderá ser uma armadilha mortal para vocês. Então, irmão, presta atenção, irmão. Ele vai tirar todas as pessoas ruins do seu lado. Todas as pessoas que querem seu mal, ele vai se afastar, ele vai cuidar da sua vida. Vai cuidar. E ele fala assim, não faça nenhum acordo com ninguém. Um ser humano, ele fala acordo com você hoje, amanhã ele quebra esse acordo. Ele não é que nem Deus, ele não é Deus, ele é um ser humano. Ele faz hoje, amanhã ele quebra esse acordo. Então o que ele está falando? Por isso poderá ser uma armadilha mortal para vocês, se vocês fizerem acordo com um ser humano, o outro, né? Deixar de seguir ele e fazer acordo com um ser humano. Você vai ter problema lá. Para encerrar esse vídeo que já está longo, a palavra é muito grande assim, mas a gente tem muito o que falar. Mas leiam esses 3 capítulos, 31, 32, 33, aprendam aí, olhem para Moisés aí como um exemplo de homem de Deus aí da palavra. E, meus irmãos, procure fazer uma tenda para vocês buscarem a presença de Deus. Se coloquem numa tenda, se fechem ali, meu irmão, minha irmã, no seu quarto ali, faça ali a tenda de Deus e busquem a presença de Deus. Não importa a situação, está muito difícil, está chorando, se coloca aos pés do Senhor. Não deixem de buscar a presença de Deus. Não deixe que a presença de Deus ela fique presa no coração de vocês, sem poder se mover. O Espírito Santo está pronto para sair, pronto para falar, pronto para expressar qual a vontade de Deus para a vida de vocês. Minha irmã,
Vocês vieram para essa terra para fazer a obra, para pregar o Evangelho do Senhor. Meu irmão, prega o Evangelho. Ah, mas tá difícil a minha vida. Esquece a sua vida e viva para Cristo Jesus. Fale da palavra e o Senhor, Ele vai adiante de vocês, assim como Ele foi com Moisés, e Ele vai dar vitória. Ele vai abrir as portas, Ele vai abrir o mar, Ele vai abrir o mar e você vai passar, minha irmã, meu irmão. Nós vamos passar desde que nós estejamos com a presença de Deus em nós. Amém? Essa é a palavra que Deus deixou para nós nesse dia, nessa noite, nessa hora que você está assistindo esse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.